Eu sou a Carol Triguis. Eu sou a Pri Carvalho. E esse é o Tal do Ator. E aí, galeras? Oi, gente! Gente do céu. Tá acontecendo o seguinte. A gente tem um curso chamado Bases Imprescindíveis para o Ator Profissional, que é um curso de especialização para quem já é profissional. A gente fez esse curso porque a gente queria muito compartilhar com atores coisas que, em geral, você demora, 20 anos pra aprender. Ou mais, né? Tem coisa, todo mundo sabe que ator é um bicho que vai amadurecendo ao longo da vida e que, conforme ele vai vivendo, isso vai fazendo ele aprofundar suas experiências humanas e isso vai deixando ele um melhor ator, né? Só que às vezes isso demora muitos anos, né? Tem aquele ator que tá bem mais velho, já sobe no palco mais seguro, né? Mais preenchido. Sim. Né, de experiência humana. Sim, e que já tem mais segurança no que diz respeito ao que funciona, o que não funciona, e também no que precisa ser dito e no que não precisa ser dito, né? O que dizer e como dizer. Mas o que dizer costuma ser uma treta pro ator, assim. Sim. Eu vou falar disso, isso interessa pra quem, isso é pertinente, isso é relevante. Porque eu acho que o nível de vaidade vai caindo tanto, né? E a pessoa vai colocando mesmo, se importando em colocar para rodar o que é mais relevante. Acho que a pessoa talvez vai deixando de ser tão autocentrada. Sim, e vai começando a olhar para fora e começa a perceber que tem coisas que são mais relevantes para um público e coisas que são menos relevantes. E também o nível de profissionalismo, né? Porque Sim. Já trabalhou com mais gente, já sabe as lidas profissionais, já sabe como se colocar mais. Enfim, a gente fez esse curso respondendo a um pedido de um grupo de jovens atores há 2 anos atrás, que pediram pra gente fazer um curso que fosse um curso para atores profissionais, e aí a resposta do pedido dessas pessoas foi esse Bases Imprescindíveis para o Ator Profissional. Muito nessa tentativa, né, de trazer isso que seria aprendido depois de muitos anos de carreira, trazer isso para agora, né? Você não precisa ter muitos anos de carreira para aplicar um posicionamento profissional. Você pode trazer isso para perto de você com 20 anos de idade. Que é meio para que servem as pós-graduações, as especializações, né? Enfim. Por que a gente está falando tudo isso? Porque a gente está no primeiro módulo, no primeiro semestre, da segunda turma desse curso, o Bases. E a gente, esse semestre, por conta do Covid-19, transformou esse curso totalmente em uma experiência online. As aulas são online e tudo. E o projeto de conclusão do semestre, que seria uma peça de teatro, vai ter que ser uma coisa online. Então a gente estava pensando no que seria, e aí a gente teve uma ideia. A gente vai fazer um produto audiovisual, mas não no YouTube, nem nenhuma plataforma normal de audiovisual, ele vai entrar no Instagram. Aliás, ele já entrou no Instagram, a gente abriu um perfil, que é o perfil onde esse projeto mora. Ele chama Não Te Conheço, Mas Te Amo. Se você for no @ lá no Instagram, Não Te Conheço, Mas Te Amo, você vai encontrar o projeto lá. E por que a gente está falando nesse podcast disso? Não é para divulgar esse material, não. É porque a gente teve que começar a investigar um formato audiovisual, que é uma coisa que a gente não tem experiência enquanto direção, né? A gente está muito acostumada a fazer direção em teatro ou direção de elenco para audiovisual, mas não dirigir o audiovisual em si. Então a gente, nessa empreitada nova, ainda que a gente só esteja fazendo isso porque a gente conta com todo o suporte da produtora da Coexiste, senão seria absolutamente impossível essa tarefa, a gente entrou num ritmo totalmente maluco de trabalho, e aí a gente não sabia sobre o que falar nesse podcast, porque a gente tá só pensando nesse projeto, trabalhando 16 horas por dia, e aí a gente teve uma ideia, que a gente vai abrir o microfone, sair falando, compartilhando exatamente o que a gente tá vivendo nesse momento com vocês, e esse episódio ser sobre isso, sobre o jeito que a gente trabalha. Sobre da onde vêm as nossas ideias, por que fazer isso que estamos fazendo agora. Então a gente achou que isso podia ser uma coisa de valia para vocês. Então, acho que a primeira coisa é que a gente tem uma coisa que é a gente aprendeu a trabalhar sob demanda. O próprio Bases, ele é uma coisa que aconteceu sob demanda. Nunca vem ideias na nossa cabeça, né, pra gente fazer coisas do nada, assim. Sempre é a gente observando o contexto, né. Era isso que eu ia falar, que a gente... Eu comecei a falar, né, eu dei aquela gaguejada, e aí você começou a falar exatamente o que eu ia dizer. Que acho que a minha maior crise
como artista foi no começo da carreira, eu pensando como é que eu vou ter ideias maravilhosas sobre o que eu quero montar, que texto montar, de que jeito montar. Como eu vou saber? Como eu sei o que precisa ser montado? Como eu sei o trabalho que precisa ser feito? Da onde eu vou tirar? Da onde vem esse discernimento? Né? E eu pensava, e aí às vezes amigos meus tinham ideias incríveis, nós vamos falar disso desse jeito, eu ficava olhando e falava, da onde ele tira isso? E muitas vezes eram coisas muito incríveis que davam muito certo e muitas vezes eram ideias muito legais, mas que não conseguiam impactar ou ser relevante ou ter função vital no contexto daquela época. E aí isso morre em algum ponto do projeto. Sim. Né? Em algum ponto do projeto não tem autoestímulo suficiente, a coisa não vai pra frente, né? As coisas morrem no meio do caminho. E depois eu assisti também muito você fazer teatro para a própria classe artística. Você fazer teatro para quem já sempre vai ao teatro. Que é também uma grande treta, que é como é que eu vou fazer teatro para as pessoas, para o mundo. E aí parece que tem aquele teatro que você faz gostando muito, que é um teatro mais cult, mais pro artista ou para a classe intelectual ver, e aquele teatro que você faz para o povo. São dois teatros. Né? Nossa, tem isso. Sendo que tem muitos artistas que conseguem falar com todas as pessoas. Com todas as pessoas. Tipo esses são os gênios, né? Tipo Shakespeare. Tipo Shakespeare, que ele só tá falando para pessoas, todas elas. E dá muita vontade de aprender isso, de saber fazer o que o Shakespeare fez. Dá muita vontade. Cara, dá muita vontade. E aí a gente olhou muito para isso, né? Como saber o que falar? Como saber o que é relevante dizer? Deve partir do que eu quero falar? O quanto é da minha experiência pessoal? O quanto é só de uma observação do cenário? E eu acho que hoje, o jeito que a gente trabalha é assim. A gente entendeu que nós precisamos, enquanto artistas, atender a demandas. E eu não sei se eu vou conseguir compartilhar isso, mas a Carol vai me ajudar. Que não é assim... Não é uma coisa assim comercial, como normalmente eu falo isso para uma pessoa, a pessoa vai para um lugar meio comercial, tipo, faz uma encomenda e eu falo uma coisa que não é nem o que eu gostaria, mas porque alguém me encomendou. É que não é nesse lugar, é no lugar de que eu tô assistindo o mundo. Sabe assim, tipo, o cientista tá lá no laboratório e aí tem uma pandemia. O que ele vai fazer agora? Ele vai tentar a vacina. Entendi, assim, não tem outra coisa para ele fazer. Se ele tá vendo que tem uma coisa que tá acontecendo diante dos olhos dele, e ele tá com os olhos abertos, porque isso é uma questão, né? Ficar com os olhos abertos olhando uma coisa. Aí acontece uma coisa. Não tem outra coisa pra você fazer senão atender a isso que aconteceu. É quase inevitável, né? Como é que chama aquela palavra? Inexorável, não? Não, espontâneo. Espontâneo. É uma ação, é uma ação espontânea que vem da obviedade de que aquilo precisa ser realizado. É tipo, sei lá, quando uma criança cai na sua frente, ela tá longe da mãe dela e ela tá passando e a criança cai na sua frente. Você não tem outra atitude pra ter senão levantar. Exemplo bom. Você vai querer levantar aquela criança, vai vir do seu coração fazer isso, mas é muito rápido. Você vê uma criança tropeçando, você vai ver que ela vai se machucar, você vai botar a mão na frente. Não importa filho de quem que é, se você conhece, se você não conhece. Não importa, você vai ter uma atitude espontânea de evitar que a criança se machuque. Eu acho que é meio que isso, sabe? A gente fica olhando pro mundo, aí tem uma coisa que seus olhos estão abertos, e aí tem uma coisa que aparece na sua frente. Aí você vai atender aquilo. Eu acho que esse é o primeiro passo, assim, o primeiro ingrediente, é uma postura mesmo. A nossa postura artística é essa, eu fico em quieta observação do cenário. A gente fica, nós duas, muito inquieta observação do cenário. E eu acho que foi por isso que a Coisa de Teatro também demorou pra gente começar a atuar mais profundamente com os atores, né? Tipo, o Bases é um curso que ele já faz quase 8 anos que a gente tá junto com o Cauinhanin nisso, só que o Bases mesmo só tem 2 anos. 2 anos. Que é o trabalho mais profundo com os atores. Porque a gente passou muitos anos, eu e a Pri, recebendo também um treinamento de abrir esses lugares na nossa mente, né? A gente recebeu muito treinamento de abrir os nossos olhos pro contexto, entender o que precisava ser dito. Entender que eu não preciso ficar proativa no o que eu quero dizer, né? Porque você fica muito, eu quero falar disso, eu quero falar de tal coisa. Eu acho isso importante, eu acho que tem que ser dito isso, eu acho que deveria falar disso. Só que quando você tá olhando muito, assim, com os olhos muito abertos pro contexto, tem uma coisa que
que salta como E prioritário. é uma mudança radical de postura. Eu acho que a gente saiu de uma postura muito de as coisas que eu quero enquanto artista para as coisas que o mundo precisa e que a arte pode contribuir. Eu acho que isso essa é a mudança radical. Sim. Não passa pela minha cabeça hoje em dia, já passou, que é o que eu quero falar? Eu não quero falar sobre nada em especial. Eu quero conseguir olhar para o mundo e saber o que o mundo agora precisa e que é algo que a arte pode fazer por ele. E aí que a arte possa, através de mim, então fazer isso que o mundo precisa. É o mundo que vai dizer que arte eu vou fazer. Nossa, que incrível isso. Gente, que legal que a gente tá conseguindo conversar sobre isso. Que legal, sim. E é por isso que agora, no Bases, a gente abriu um perfil de Instagram para falar sobre pandemia a partir de um determinado ponto de vista, que é entrevistando pessoas, gerando várias dinâmicas para que os atores possam investigar as próprias mentes, mas não necessariamente para falar deles. São só 12 pessoas que se disponibilizaram a abrir a sua mente, abrir seu coração e falar como elas estão vivendo uma experiência, mas como podia ser qualquer pessoa. Como pesquisador mesmo. Pesquisador de mentalidade. Sim, pesquisador de mentalidade. E as falas que eles trazem são muitas falas que a gente ouve de muitas pessoas, né? De todas as pessoas. Muitas pessoas que estão na quarentena estão experimentando muitas sensações similares. Sim. Né? Aí quando os atores se dispõem a abrir a própria mente e falar o que está acontecendo com eles, esses discursos, eles ficam muito comuns a todos. E aí tem as entrevistas, que é o carro-chefe desse projeto, que são os atores procurando pessoas diversas, de tipos diversos. Profissões diversas, idades diversas. Lugares diferentes, de São Paulo, de fora de São Paulo, classes sociais diferentes. Com filho, sem filho. Jovem, velho, criança, médico, empresário, dona de casa. Enfim, o máximo de perfis que a gente for conseguindo ter acesso a, né? Os atores vão lá, conversam com essa pessoa, escutam essa pessoa e depois eles personificam esse discurso. Né, esses depoimentos que eles estão coletando. Isso vira uma pesquisa aqui interna entre nós, e aí eles colocam essa pesquisa como forma de depoimentos nesse Instagram. E o nosso objetivo é muito que está descrito no próprio título, que é Não Te Conheço, Mas Te Amo, que é compreender melhor a experiência das pessoas em situações diversas, entender melhor, dar voz ao maior número de pessoas, para que a gente possa se unir numa sensação amorosa, que é, sabe, numa sensação de cumplicidade, de irmandade. Sim, porque a gente sabe que, assim, todo mundo tem amor dentro de si. Todo mundo tem amor. Só que muitas vezes a gente fica pouco em contato com o outro. E a falta de contato faz a gente ir se enrijecendo e a gente esquece que a gente é amoroso com as pessoas, que a gente tem interesse pelo outro, que a gente tem vontade de conhecer, sabe? E só o fato da gente se colocar em contato com a situação de outras pessoas, com os discursos de outras pessoas, com os sentimentos de outras pessoas, a gente já lembra que tem amor dentro da gente, sabe? Só o fato de fazer contato mesmo, parar pra ouvir que tem uma pessoa que tá em um outro lugar que tá sentindo uma coisa. Lá na casa dela, ela tá vivendo uma experiência. Você ouvir essa experiência já te faz ficar mais próximo do seu amor por ela. Entende o que eu tô falando? Sim, e pro ator isso é essencial, porque o ator ele precisa ser um profundo interessado nas pessoas. Por isso que isso é um treinamento do Bases, né? Os atores precisam aprofundar sempre. Tem muitas camadas do interesse pelo outro. Sim. Quanto mais profundo ele for, o mais verdadeiro você vai ser como ator. Mais verdadeiramente você consegue dar voz a uma outra pessoa. Porque o ator é aquela pessoa que tem interesse por tudo quanto é coisa que se mexe no mundo. Por todo fenômeno humano, né? Todo fenômeno humano, todo fenômeno vivo é do interesse do ator. Ele vai querer saber porque ele ama, porque ele gosta, ele tem interesse. E aí o outro é mais importante do que ele mesmo. Por isso que ele quer sumir e deixar que o personagem apareça. Sim, a personalidade dele, né? A personalidade dele some diante da vontade de compartilhar a existência com o outro. Enfim,
Quando você decide que você vai deixar que a sua arte seja ditada pelas necessidades do mundo, como um médico que percebe que a sua atuação vai ser determinada conforme o mal-estar do paciente, e você se habilita para isso, tem duas coisas que acontecem. A primeira é que você se habilitar tecnicamente para de ser uma coisa para você ser bom, para ser bom e benquisto no meio, como visto como bom ator, e passa a ser para você ser um médico melhor. Aí técnica entra nesse lugar. Técnica é importante para que eu tenha mais ferramentas para me comunicar melhor com o mundo, com o meu paciente. Sim, para não deixar ruídos na comunicação, né? Eu vou ficando bom tecnicamente para eu conseguir precisão, para eu conseguir fazer exatamente o que precisa ser feito para a informação chegar sem mais nem menos. Como que eu devo fazer para a informação entrar sem nenhum ruído, né? Sim. E aí depois você também assume o compromisso de aprofundar muito o teu conhecimento sobre mente humana, sobre alma humana, porque você vai virar, como artista, como ator, um médico de almas. Quando eu chamo o mundo de paciente, é porque o mundo sofre, nós ainda sofremos. E aí você se posiciona num lugar de, através da arte, através da tua pesquisa, oferecer caminhos de solução. Sai na frente investigando teus processos mentais. Por isso que a gente pediu para os atores fazerem vlogs. Né? Porque não é que eles vão falar deles. Eles vão assumir uma postura científica de autoinvestigação, cujo único objetivo é desvendar para todos processos que são coletivos. E aí você começa a ter certeza da tua função, de que você está fazendo arte com essa função, de oferecer caminhos para o mundo. E aí você tem por que sair da cama de manhã. A gente estava conversando aqui antes que eu e a Carol, a gente recebeu muito treinamento. O Yin e a Nin ofereceram muitos anos de treinamento pra gente. De postura, de contato com a função da arte mesmo. Nós chegamos para eles com muitas perguntas e fomos muito acolhidas e muito treinadas, né? Muito, muito. A gente sempre conta, né? Mas só vai que alguém tá chegando hoje ouvindo esse pela primeira vez. Tudo começou com a gente fazendo traduções de Romeu e Julieta. A gente pegou o Shakespeare. Primeiro a gente fez muito seminário, né? Pra entender quem era o Shakespeare à época, como estava o mundo naquela época e como foi a atuação dele no mundo. Começamos as traduções dos sonetos, né? Primeiro a gente começou traduzindo os sonetos e aí a gente começou as traduções de Romeu e Julieta. E nessas reuniões de tradução, eram momentos que Cauim e Anin iam falando sobre coisas com a gente, traduzindo e conversando, traduzindo e conversando. E a gente foi compartilhando com eles um posicionamento de compreensão do mundo de um jeito e de compreensão do que seria uma entrega artística verdadeira, que faça essa função, como a Pri fala sempre, né? Igual a do médico, só que no coração das pessoas. Que quer usar arte para fazer cirurgias de alma. E que o verdadeiro artista tem isso no coração de maneira intuída. Mas como nós somos ainda muito reprimidos e muito formatados por ideais que não tem nada a ver com arte, que tem a ver com sobrevivência, a gente perde contato. Então, ser treinado nesse lugar é muito precioso, é um resgate. E nós fomos resgatadas, e com muita devoção. Então, a gente sente o que talvez seja o último ingrediente para a produção da obra artística, que é, por gratidão ao treinamento que nós recebemos, nós sentimos que nós temos quase uma dívida para com as pessoas. Nós temos que compartilhar. A gente precisa compartilhar com todas as pessoas o que a gente recebeu, porque a gente recebeu muito. Gente, a gente recebeu muito, muito, todos os dias. E a gente precisa dar um jeito de colocar tudo isso pra rodar, porque parece que às vezes que a gente tá entupindo, sabe? A gente dá aula pra caramba, a gente faz o podcast, a gente dirige a galera, a gente faz de um tudo. E a gente tem que entregar muito mesmo, porque isso gera na gente um fluxo, sabe? A gente recebe, entrega, a gente continua recebendo, né? Sim. Porque hoje, além de receber todo o conteúdo que a gente recebe, a gente ainda recebe a gratidão dos alunos por a gente estar entregando o que a gente recebeu. E feedbacks e tal. E aí fica assim, a gente faz o impulso, por isso que eu falei que era o último ingrediente pro artista. O que faz a gente querer compartilhar, não tem nada a ver com ego. O que faz a gente querer compartilhar é essa sensação de, já que eu recebi tanto que eu agora preciso te oferecer, eu quero te oferecer, senão a gente vai explodir. E aí você faz de um lugar alegre, de um lugar que é muito potente, porque ele é forte, ele é sincero, mas ele não passa pelo gargalo do ego, onde tem vaidade, onde tem auto-julgamento, dúvida de se eu sou bom ou não sou bom no que eu faço, porque, nossa, isso não é sobre isso, não é sobre isso, é sobre, toma aqui o que eu recebi, porque isso, eu sei aonde isso te cura, eu sei aonde isso é bom pra você.
Sim, porque aconteceu com a gente. E aí, quando você ouve isso, você também tem um recebimento. Né? Você ouve a gente falar isso, você já tá recebendo uma coisa. E perceba se não te dá vontade de compartilhar isso. Tudo que a gente recebe que é verdadeiro, no momento seguinte você já tem vontade de compartilhar. Você recebe um negócio que é muito verdadeiro, que te expande, te deixa grande. O segundo seguinte é você querendo que alguém saiba, você querendo compartilhar isso com alguém, querendo trazer alguém junto pra isso. Eu acho que esse é o alimento da criatividade do artista. Uhum. É você receber de algo maior, você se deixar suprir disso, entregar pro outro, e o outro entregar pro outro, entregar pro outro. E Ai, isso. é isso. Acho que deu, né? Acho que é isso, gente. A gente abriu aqui o microfone e saiu falando tudo. Mas acho que era isso que a gente tava com vontade de fazer, sabe? Compartilhar um pouco do nosso dia, da nossa semana com vocês. Sem nenhum assunto premeditado em mente, mas a gente saiu falando aqui. E é isso. Vai lá no Instagram, @não-te-conheço-mas-te-amo. E dá uma olhada. Dá uma olhada, comenta lá, conversa com a gente. Vamos trocando ideia. Tá tendo os workshops ainda, né? Gente, vai ter mais uma terça-feira de workshop gratuito. Terça-feira que vem. Cujo tema é Stanislavski. Sim. Que também é uma conversa muito legal. Esse workshop são 3 horas de workshop que são muito legais. Se inscreve no site coexiste.com.br/teatro. Sim, e inscrição gratuita, e aparece lá 8 horas da noite. A gente manda o link e aí a gente troca mais essa ideia. E vai lá no Não Te Conheço, Mas Te Amo, que tá mó legal o projeto também. Um beijo grande. Ai, obrigada, amores. Um grande beijo. Tchau. Tchau.